Olá, queridos! Estamos em mais um podcast. Hoje eu quero apresentar alguém muito especial, nosso convidado. E antes de eu apresentar ele, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal aqui, Isso a Sede Chapecó. Nos ajude a chegar 1.000 inscritos. Isso mesmo, daqui a pouquinho estamos chegando. Que Deus abençoe você que já é inscrito. E hoje eu quero apresentar ele, Alcacir, ele que é pai, esposo, empresário, administrador e também com MBA em marketing. Muito bom dia, Alcacir. Bom dia, André. Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo. Algeri também, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Alcacir, Geri. Bom dia, pastor André. Bom dia, Alcacir. Prazer estar aqui para conhecer um pouco da história do Alcacir. Vamos trocar uma ideia aí, pastor. É isso aí. Eu quero já começar com uma pergunta ao Alcacir. Então, Alcacir, vamos talk uma ideia aqui. Qual foi a maior experiência que você teve com Deus? Olha, André, eu tive duas experiências tremendas que aconteceram em minha vida. A primeira foi a minha conversão verdadeira, né? Que você falar em Jesus Cristo e você falar que você é cristão hoje até parece ser muito fácil, né? Verdade. Mas para a gente ter uma entrega verdadeira, uma conversão verdadeira, aconteceu de uma forma incrível em minha vida. Uhum. Foi quando eu estava com o meu corpo físico, eu acompanhava a minha esposa da igreja, mas eu realmente não tinha aceitado Cristo verdadeiramente. Então eu ia para agradar a ela, eu estava presente na igreja, mas a minha vontade não era estar lá, entende? Até que um dia, quando o encerramento do culto, veio uma missionária de Curitiba, e quando nós estávamos saindo da igreja, ela nos chamou. A gente voltou e ela falou para nós que o que Deus dava, o homem não tirava. Num momento nós não entendemos qual que era essa mensagem para ela, porque ela nos passou dessa maneira, né? Nós fomos para casa, nós tínhamos uma filha só naquele momento, e nós ansiávamos em nosso coração, nós queríamos ter mais um filho, né? Uhum. Ter um casal, né? Uma semana depois, a minha esposa foi para o hospital fazer os exames e foi constatado que ela estava grávida, né? E quando ela me ligou do hospital, que ela passou para nós o resultado das imagens que ela fez, foi a nossa surpresa, que ela me ligou, eu me lembro até hoje que ela me falou. Ela me disse, amor, são 3. Daí eu disse, nossa, amor, tá grávida há 3 meses. 3? Aí ela me falou, não, são 3 gêmeos. Aí eu caí sentado, não sabia o que fazer. Então foi uma experiência tremenda, né? Porque na época o Dr. Werner, que é nosso ginecologista, e o Dr. Osmar Nascimento, ele, que é nosso pediatra, eles falavam que o organismo mesmo ia eliminar um feto, que não ia, os 3 não iam nascer, entende? Aí naquele momento eu tomei posse daquela palavra que aquela missionária entregou para nós, que ela disse que o que Deus dava, o homem não tirava. E eu tive certeza que era Deus que estava agindo naquele momento. Uhum. E para honra e glória do Senhor Jesus, decorreram 7 meses, eles nasceram prematuros, e foi onde que eu tive a primeira experiência verdadeira com Deus, né? Porque quando eles nasceram prematuros e eles foram para a UTI, né? Então eu tinha um plano de saúde na Unimed, um plano particular, e eu achava que estava tudo certo, estava tudo tranquilo. Quando eles nasceram, o médico, o Dr. Osmar de Salcacir, é melhor a gente fazer esse parto no hospital regional. Nós levamos eles até o hospital regional, fizemos a cirurgia lá, correu tudo muito bem. Foram 52 dias, onde que nesses 52 dias Deus trabalhou de uma maneira muito intensa no meu coração. Nesses 52 dias, a gente ia todo dia até o hospital e estava tudo decorrendo, tudo muito bem. A gente chegava lá, tinha aquela expectativa, aquela ansiedade de chegar lá para ver como estavam os filhos, né? Aí você chegava lá para você vestir as roupas, as coisas até você entrar na UTI. Então você encontrava pessoas que, meu filho um filho dele deu alta, o outro veio a falecer, entende? Então você ficava com o coração na mão, entende? E aí você percebe que tem coisas
que fogem do teu entendimento e que o ser humano ele é limitado. Tem algumas coisas que nós podemos fazer. Isso na área da medicina, isso na área empresarial, em todos os setores. Tem até um determinado ponto que a gente pode agir, e aí depois é Deus que ele vai entrar com providência. E até um determinado dia, quando nós chegamos, quando é que nós íamos entrar para a UTI, eu era o primeiro a entrar na porta. Quando fui adentrar a porta, quando o enfermeiro abriu a porta, disparou uma sirene. E eles não chamam, os nomes dos meus filhos são João Pedro, dos trigêmeos, né? João Pedro, Ana Gabriela e Maria Eduarda. E eles não chamam pelo nome, eles chamavam de Gemilar A, B e C, né? Então, disparou a sirene bem certo no canto, assim, onde é que estava o João Pedro, que é o Gemilar A, né? E eu adentrei, eu empurrei o enfermeiro e adentrei, cheguei até nele, assim, onde que ele estava todo roxo, assim, sabe? E aí eles me levaram para fora, eles tiveram que entubar ele, e ele ficou 2 minutos e 38 segundos sem respirar, né? Deu uma apneia nele. Então, aquele dia, eu realmente, quando eu estava na recepção, eu estava esperando e quando o médico me chamou, ele disse assim: Alcacir, não tem o que fazer. O João Pedro realmente deu uma apneia nele, deu uma parada respiratória. Se ele sobreviver, ele vai ficar com sequelas, né? E a Ana Gabriela, que era o Gemilar B, a gente hoje, às 18 horas, a gente vai fazer uma cirurgia que teve uma infecção hospitalar. Eu disse: mas doutor, estava tudo bem? Estava tudo bem, mas a gente sempre falava para você se preparar, entende? Então você prepara para o pior. Isso o doutor Osmar me falou. E aquilo me marcou. E naquele dia, quando eu estava caminhando no corredor do hospital, eu dobrei meu joelho. E eu disse: Senhor, eu mudo a minha vida hoje aqui. Cumpra com aquele propósito, aquilo que aquela mulher me falou. Porque foi o Senhor quem me deu eles. Eu talvez não. Nós somos falhos, nós não merecemos a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Mas naquele momento, Deus estendeu a sua mão. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje meus filhos estão comigo, estão trabalhando na minha empresa comigo. E é um testemunho vivo deles. Glória a Deus, que extraordinário, né? Que experiência de Deus a você que está nos vendo, né? A esse podcast, o Alcacir, ele que é empresário e também um homem de Deus, um homem de fé. E eu escutei aqui, Alcacir, que a sua esposa foi primeiro, né, a Cristo, aí posteriormente você. Então quer dizer que você acompanhava, mas aquele eu acompanhar, não, vou acompanhar porque é a minha esposa, né? Aquela questão, mas sem se entregar literalmente isso? Verdade, verdade. A minha esposa, ela teve uma conversão e ela orou muito, ela pagou muito preço pela minha vida. E então ela ia e eu fazia muitas coisas, ia para a igreja, muitas vezes só para agradar ela, entende? Então, como eu reafirmo aqui, muitas vezes isso acontece nos nossos dias a dia. As pessoas, elas estão fisicamente na igreja, mas a conversão verdadeira ainda não aconteceu. E isso acontecia comigo. E se nós, André, eu acho uma coisa muito, muito inerente essa situação aí. Porque hoje nossos lares cristãos, eles são muitas vezes lares disfuncionais, né? Sim. Onde que há uma inversão dos papéis, né? É verdade. Onde que o homem, que a palavra me diz, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. Perfeito. E nós acabamos muitas vezes transferindo essa autoridade. Então há uma inversão de valores, né? E se o homem não se posicionar, eu vou falar aqui uma palavra, infelizmente a mulher vai se posicionar algo que não é dela, né? Então é essa questão que o Alcacir está falando, a inversão de valores, né? Alcacir, tu pode dizer que se não acontecesse essa experiência com os seus filhos, talvez tu não teria se verdadeiramente encontrado Jesus? Estaria ainda só acompanhando? Eu não posso afirmar isso, porque Deus sempre tem um propósito na vida da gente, né? Então, por ele ter, por muitas vezes, por mim estar na igreja, entende? Foi uma forma que que Deus tenha trabalhado minha vida dessa forma, né?
Então, porque tem um ditado que diz assim, ou você vem pela dor ou você vem pelo amor, né? É isso aí. Então, talvez eu teria tido uma outra forma, Deus poderia ter falado comigo de uma outra maneira, mas Deus quis que comigo fosse dessa maneira, né, gente? O propósito de Deus a gente só vai entender depois que a gente passa, né? É verdade. Uma das coisas também, Alcacir, que interessante, né? Também falar essa questão de empresário, né? A gente também aqui já conversou com alguns empresários, empreendedores, e a gente sabe o que é difícil hoje empreender no Brasil, né? O que você poderia também falar sobre essa questão, que você é um grande empresário aqui, né, na cidade de Chapecó, pode falar no seu ramo e tudo mais, né? Eu gostaria que você falasse também, né, às pessoas que nos vê, essa questão do empreender. Hoje no Brasil, com essa inversão de valores aí que estão acontecendo nos dias atuais, é cada vez mais difícil você ser empresário. Então, eu estou nessa área há 23 anos, sou proprietário da Oeste Tintas, permite falar o nome? Com certeza, já vai estar aqui na descrição aqui o Instagram, o endereço, tudo certo. Isso, então eu estou nesse ramo aí há 23 anos, né? Tenho filiais em Concórdia e Maravilha, né? E é cada vez mais difícil, né? Assim como nós sermos cristãos nesses dias atuais, né? Porque nós sermos luz é cada vez mais difícil, né? Verdade. Porque quando a gente fala em empreender e você aplicar Cristo, é muito mais difícil. Porque todo dia nós somos provados, todo dia nós somos tentados. Então nós temos que ter consciência daquilo que realmente qual que é o propósito que Deus tem pré-estabelecido nas nossas vidas, entende? Então, e nós sabemos qual que é a nossa função. A partir do momento que nós temos um relacionamento em Cristo Jesus, porque a palavra nos fala que Jesus nos criou a imagem e semelhança, para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento com Ele ser claro com a gente, para nós sabermos qual que é o nosso papel que nós devemos desempenhar, como pai, como empresário, como empreendedor e principalmente como cristão. Porque acredito que quando nós temos Cristo em primeiro lugar, as demais coisas elas vão nos sendo acrescentadas. Mas falar muitas vezes é muito fácil. Agora aplicar é muito difícil. O que você falaria, Alcacir? Talvez pessoas que querem empreender, enfim, ou que são empresários também, a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Também já falando que Jesus fala na sua palavra que no mundo tereis aflição. E essa aflição não é só para os ímpios, né? Ou aqueles que não servem a Deus literalmente agradar. Porque Deus, o amor de Deus para conosco é igualitário. Deus ama a Deus o pastor André como Deus ama a Deus o Alcacir. Deus ama a Deus o Gere como Deus ama aquele que está na penitenciária. Deus ama igualmente. A diferença é como nós agradamos Ele. Assim como um pai, né, no natural, tem vários filhos. Tem aquele filho que obedece mais e aquele filho que não obedece, né? Mas entendemos que tudo isso tem a sua consequência. Porém, entendemos que a dificuldade que você passa como homem de Deus e empresário, aquele que não agrada a Deus também passa essas mesmas dificuldades. Mas qual a diferença de servir a Deus e aquele que não serve? É muito inerente essa sua pergunta, André, porque a partir do momento que, como eu estava falando antes para vocês, nós estávamos compartilhando que nós temos um relacionamento com Deus, nós podemos contar com o Espírito Santo. Verdade. E esse Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é nosso conselheiro. Então, quando nós temos uma intimidade com Cristo Jesus, ele vai andar conosco, ele vai nos aconselhar, ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos dar entendimento e ele vai dizer, filho, toma essa decisão. Porque para a gente conseguir isso, nós temos que ter verdadeiramente intimidade com Deus. E quando nós realmente confiarmos, nós vamos entregar para Deus isso. E independente se a coisa aconteça ou não,
mas nós sabemos o Cristo que nós servimos. As coisas, muitas vezes, elas não acontecem como nós imaginamos. Por quê? Porque Ele tem uma coisa muito mais ampla, muito melhor preparada para nós. E aí entra o nosso livre-arbítrio do homem, né? Que nós, muitas vezes, nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. Verdade. E aí entra o agir de Deus. E aí Ele diz, filho meu, vinde a mim, entende? Que eu tenho uma coisa muito melhor preparada para você. E aí Ele nos surpreende todos os dias. A diferença, eu vejo assim, que quando você está empreendendo com Deus, tu não deve estar, se não está dando certo de fechar aquele negócio, não deve estar insistindo, como o Alcacir está falando, se não deu certo, Deus tem algo muito melhor para você, né? Falar também, né, o Geri também como empreendedor, né, isso é muito maravilhoso. E eu vejo que essa questão de servir a Deus e não servir, né, passamos as mesmas dificuldades. Mesma coisa no Brasil. O Brasil está bem, né, o país está bem. Vai ser bem para aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Sim. Né? Agora, a diferença é como nós atravessamos as lutas, as dificuldades, os problemas, né? Que o Espírito Santo é a forma de como nós vamos encarar aquela situação. É a mesma coisa quando nós pegamos a passagem de Davi, né? Aos olhos humanos é uma situação, mas Deus está comigo, então não há nada o que temer, a dificuldade, o problema. Então nós entendemos que tem o problema, tem a solução. Eu vou atravessar aquela dificuldade, né? E Alcacir, é muito, muito bom ter você aqui, muito bom essa experiência, né, de empreendedor, essa experiência que você teve com Deus, né? E há quanto tempo é que você teve essa experiência? Você falou que seus filhos já trabalham com você, então há quanto tempo aconteceu essa conversão literalmente contigo? André, assim, eu aceitei Cristo na Assembleia, né? E há 19 anos atrás, né? E essa experiência que eu tive, em torno de 17 anos e meio para 18 anos, né? Que é a idade que os meus filhos têm 18 anos hoje, né? Então, logo que a igreja que eu sirvo hoje, que eu vou na igreja que eu vou hoje, que é a igreja HB, né? Que é do pastor Geraldo. Então nós estávamos congregando com ele, né? A gente estava começando a minha caminhada, né? Mas é como eu falei para ti, a conversão verdadeira aconteceu nesse momento, né? Que bênção, né? Já há algum tempo, né? Algum tempo aí dessa conversão. Sim. E eu queria que você talvez comentasse também o antes e o depois. Como que eu pergunto isso, Alcacir, porque a gente até interage aqui, porque algumas pessoas às vezes não têm, até tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não tem um verdadeiro encontro com Deus. É aquela coisa, como você fala, existe marido acompanhando a esposa por não ter animosidade dentro do lar, né? Até na questão empresarial, né, pastor? O Alcacir disse que já faz 23 anos que está no... Então ele tem uma experiência antes da conversão verdadeira e tem uma depois. Exato. Então eu queria que você talvez falasse um pouco sobre essa questão, Alcacir. Isso, André, assim, então o Alcacir antes, entende? Era uma pessoa que eu imaginava... quando eu falei antes que existe uma inversão de valores dentro do nosso lar, na verdade existe uma inversão em nossas vidas, né, André? Porque quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus, que a gente percebe qual que é o propósito que Deus tem estabelecido em nossas vidas, nós vamos começar a ter um entendimento do que é ser uma pessoa plena, uma pessoa feliz de verdade. Certo. Porque quando nós não temos Cristo em nossas vidas, nós fazemos por nós, pela nossa força. Perfeito. E aí são decorrentes, são normais as decepções, os problemas, e isso afeta muito a nossa vida, tanto no lado empresarial como no lado familiar. Porque a palavra me diz que os anjos estão ao nosso redor e Satanás está ao nosso derredor para nos atingir, entende? Então ele vai nos tocar, não em situações que não vão nos fazer falta.
Então, aonde verdadeiramente está meu coração, Satanás vai agir, ele vai tentar te tocar, ele vai tentar te destruir. Porque ele só veio para fazer 3 coisas, que é matar, para matar, roubar e destruir. Então, esse é o objetivo de Satanás. Mas quando nós realmente temos um encontro com Deus, nós entregamos nossa vida verdadeiramente, e aí entra a chave para as pessoas. A nossa mudança, a nossa conversão, ela começa de dentro para fora. Certo. E tem pessoas que muitas vezes elas mudam o externo. Para tentar agradar o homem ou para tentar fazer alguma coisa como eu fazia, entende? Eu não estou aqui para julgar ninguém, não é isso. Eu estou falando da minha experiência, que eu tentava fazer aquela máscara que eu tinha por fora, entende? Não que eu não tenha problemas hoje, tenho muitos problemas, mas eu sei o Cristo que eu sirvo, eu sei que as dificuldades que eu vou enfrentar, eu não vou estar sozinho, Ele vai estar junto comigo, entende? Então isso que me acalma, isso que me deixa tranquilo, porque eu sei que Ele é comigo. E na igreja, Alcacir, você está mais envolvido em algum setor da igreja, assim? Algum departamento? Sim, eu sou líder dos homens da igreja HB. É uma benção aqueles varão. Coisa boa, né, Alcacir? Verdade. O Alcacir, é por isso que ele até comentou, né, sobre essa questão de valores, a questão da hombridade, né? Aquilo que o homem, né? Deus colocou para que o homem seja, se o homem não fizer, a mulher vai se impor, sim, né? Sim. E isso é muito importante. Deus, a Bíblia, ela é muitas pessoas até querem mudar alguma coisa, né? Mas a Bíblia fala, né? A própria palavra de Deus falando que passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E a Bíblia não é retrógrada. A Bíblia, ela é atual. E quando nós vemos que quando nós pegamos esses princípios da palavra do Senhor e colocamos em ação na nossa vida conjugal, na nossa vida financeira, nas nossas ações diárias, os princípios dela são estabelecidos para o homem, papéis para o homem, sim, e para a mulher. E quando eu ando com esses princípios, literalmente não tem dar errado, né? Então há muitas pessoas hoje no mundo que são infelizes por não querer andar nos princípios que a palavra de Deus ensina. Eu vejo que, por exemplo, tu implantar os princípios nos teus filhos é mais fácil quando você está verdadeiramente com Cristo, né, Alcacir? Você teve essa experiência de criar os filhos debaixo da unção de Deus? Sim, sim. Como a gente fala aqui, muitas vezes, tem algumas situações que a gente não pode deixar de aplicar na vida da gente. Um livro do Tito Lewis, que é o Teleio, o Homem Completo, ele nos fala com exemplos que... vou exemplificar aqui. Eu vou dar um carro para o meu filho, mas eu criei ele a vida inteira junto comigo, dando exemplo para ele. E aí eu corro, eu excedo o limite de velocidade. Quando eu estou no trânsito, o cara me deu uma fechada, eu já estou buzinando, eu estou reclamando. Aí eu vou lá, vou dar um carro para ele. Aí quando eu vou dar o carro para ele, eu digo para o meu filho assim: filho, não corra, hein? Você acha que ele vai correr ou não? Exato, porque a palavra é uma, mas a ação é outra, né? E a ação, ela tem muito mais poder do que propriamente as palavras. E nós não podemos deixar de levar em conta. Eu tive muito tempo na frente do ministério na nossa igreja dos kids e dos pré-adolescentes, então a gente cuidava das crianças. Então a gente percebia de como que as crianças, como o nosso pré-adolescente, como o nosso jovem, ele vem para a igreja. Muitos pais, eles acham que por aquele momento o filho estando na igreja, ele estando naquele local, ele vai dar exemplo para ele. Mas aquilo é uma coisa vazia, porque o exemplo realmente eu vou passar a ele quando ele estiver na intimidade comigo, quando está no meu lar. Isso é fato. Então, se eu realmente tiver uma intimidade com Deus, a partir do momento que eu saber aquilo que eu carrego e eu transferir aquilo para o meu filho, ele verdadeiramente ele vai andar nos caminhos do Senhor. Que é isso que nós, homens, temos que ter esse entendimento do legado que nós vamos deixar para os nossos filhos.
E um dos princípios é quem ensina, quem dá direção é o homem. Sim. Né? Quem vai ensinar os filhos, isso é papel do homem. A mulher, ela é adjuntora. Quando a gente fala até, né, porque isso é muito até nos dias atuais, né? E a mulher é adjuntora, é auxiliadora, parece que nós estamos diminuindo a mulher. Não é diminuindo de maneira alguma. Se tratando da medicina também, hoje, a medicina ela está entrelaçada junto com a fé. Sim. Antigamente, medicina era medicina, ciência e a fé lá atrás. Hoje, as experiências que estão tendo, Geri, Alcacir, hoje a medicina está querendo o auxílio, né, da religião, eu poderia dizer da fé. Né? Esses dias, eu tive um convite da própria juíza para fazer, né, uma bênção, uma oração, abençoar em um determinado local, né, no abrigo, né, porque ali nós vemos quantas histórias, crianças que foram abusadas, crianças que foram largadas, né, e ali se entende-se, né, e aí nós vamos entender que aquilo que o Alcacir falou, no mundo espiritual, o nosso inimigo, o adversário, ele vem fazer o quê? Matar, roubar e destruir. E essas crianças trazem um trauma, né, a si. E nós temos que, através da fé, né, hoje, comprovadamente, quando uma pessoa recebe uma oração quando está num leito de dor, é totalmente a recuperação diferente daquela que não recebe. Então isso, Geri, já está sendo comprovado e as pessoas com mais entendimento estão entendendo aquilo que a Bíblia está relatando já há mais de 2000 anos atrás. Então, vamos declarar aqui, né? A Bíblia não é retrógrada. Verdade, ela é muito atual, né? E realmente, se nós buscarmos esses ensinamentos que nós temos que está na palavra do Senhor, nós vamos ter uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. E para você que é pai, para você que é empresário, para você que é cristão, busca cada vez mais no Senhor, busca no conhecimento, para que você possa realmente aplicar isso no nosso dia a dia. Porque, André, assim, muitas vezes nós falando, as pessoas elas absorvem alguma coisa, mas a partir do momento em que nós olharmos para o nosso lar, e eu faço um desafio aqui para cada um de nós, para que quando nós chegarmos em casa, nós olharmos para nossas famílias e analisem verdadeiramente. Isso eu falo isso porque eu tive uma experiência em meu lar, nessa caminhada que Deus vai nos ensinando. E eu cheguei para os meus filhos, nós sentamos na mesa e eu perguntei para eles, digo, filhos, o que vocês acham que eu como pai preciso mudar? E aí eu tive uma conversa com eles, eles me passaram uma coisa que eu jamais imaginava que eles fossem me falar. Porque nós, muitas vezes, quando nós falamos que nós servimos um Cristo, nós queremos que as pessoas que nos vê no mundo exterior, com que nós convivamos, o Alcacir é uma bênção, mas será que eu sou essa bênção lá fora? Então nós temos que estar preparados, principalmente, porque a palavra diz que o homem é a liderança e como o André estava falando antes, a mulher é nossa ajudadora. Então eu não quero tirar, desmerecer a mulher, não é isso. Mas nós estamos falando de alguns princípios bíblicos que nós temos que aplicar no nosso dia a dia. Então ouça a sua esposa, ouça, entende? Tenta ter um relacionamento com ela onde que você vai fazer ela feliz, porque a partir do momento que você fazer ela feliz, essa felicidade vai voltar para a gente. E com nossos filhos, veja com eles aonde que nós estamos falhando, porque o mundo ele está aí para absorver, porque nós muitas vezes nós queremos chegar para o nosso filho e dar uma palavra dura, alguma coisa, e aí o mundo vem, não pode fazer. Teu pai que é careta, os colegas deles não pode pegar e fazer. E aí até um determinado ponto, né, André, eles vão te respeitar, porque eles têm medo de você. Mas um dia eles vão te desafiar. Se tu não tiver um embasamento, uma estrutura, né? Exatamente.
Aí os problemas começam. E aí entra desde a criação deles, né, pastor, de quando são novinhos, estou implantando os critérios, os princípios, desde o assentar à mesa, agradecer a Deus pelo dia. O caráter, isso a psicologia vai falar, que do 0 aos 6 até os 7 anos você desenvolve o caráter da pessoa. Essa importância desde o começo aí, implantando as... Por isso que eu sempre falo, viu? E aqui já fui líder de adolescente, de criança. É por isso que nós sempre enfatizamos aos pais a importância que tem de levar para a igreja, de ensinar. Porque a igreja, ela auxilia. Ela não é o determinante, mas ela auxilia os pais. Verdade. Né? Isso é maravilhoso, Alcacir, que alegria, né? E aquilo que você está falando, e eu complemento, que eu como pastor, o meu ministério, primeiramente eu sou pastor de dentro da minha casa. Se a minha casa, isso eu tive experiência em todos esses tempos, né? Vai fazer agora em janeiro, 10 anos que nós estamos pastoreando aqui, e nesses 10 anos eu tive uma experiência muito grande, porque a família é a base. Então, primeiramente, eu pastorei dentro do meu lar, da minha casa. Se eu não estiver bem de relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, nada adianta e nada fluirá na vida espiritual, na vida ministerial, a casa de Deus. Então, por isso que o primeiro ministério é o meu lar, a minha casa. É verdade, André. Nós temos que ter essa consciência e ter a humildade. Nós não podemos ser hipócritas aqui de querer vender uma imagem que nós muitas vezes nós não somos, entende? Exato. E eu tive uma experiência com um empresário também, que é uma pessoa muito bem sucedida, que um dia ele teve um problema e nessa inversão que nós falamos, né, de valores, que nós temos que desconstruir dentro de nós muitas vezes, porque eu não tive o prazer de nascer num lar cristão. Eu vim de um outro, que eu não vou citar nome, porque depois, da maneira que as coisas hoje estão aqui, é muito complicado, entende? Uhum. Mas eu, quando eu verdadeiramente eu entreguei minha vida para Cristo, eu tive que começar a desconstruir algumas coisas que eu tinha por verdadeiro, eu tinha como princípios. Então, nesse meio tempo, muitas vezes nós podemos se perder, porque há uma inversão de valores, para que nós temos que estar cientes daquilo que nós carregamos, cientes do propósito que Deus tem pré-estabelecido em nossas vidas. E nós, pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando eu falei antes que nós somos pais, nós somos empresários, nós somos cristãos, nós temos que saber o que nós verdadeiramente carregamos. E não só com atitudes ou palavras vazias, mas principalmente aqueles exemplos que nós vamos dar. E esses exemplos vêm dentro de casa. Como o André estava falando antes, a partir do momento em que meu filho me vê verdadeiramente como uma pessoa de Deus, como um cristão verdadeiro, aí você vai estar no caminho. Então o teu primeiro ministério é a família, como o teu primeiro testemunho vem pela tua família também. É verdade. Tem a importância também do Espírito Santo, né? Você é fato, né? Glória a Deus. Ele é ajudador para você conseguir se manter firme e conseguir dar o exemplo para a tua família. É o nosso fiel conselheiro, né? Como eu estava falando antes no livro de Gênesis, Deus, quando nos criou, Ele nos criou a imagem e semelhança. Então, Ele deixou o Espírito Santo para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele. Então, você que muitas vezes está buscando respostas, busca no Senhor, que aí você pode ter certeza que você não vai errar. A partir do momento que você tiver sensível à voz do Espírito Santo, meu amigo, as coisas se tornam bem mais fáceis. Que maravilha. Esse é o Alcacir, ele que é pai, é empresário, ele que é esposo, administrador, MBA em marketing, ele que é proprietário da West Tintas, aqui em Chapecó, Concórdia e Maravilha. Então você que está talvez aí precisando de pintar aí a sua casa, aqui está o chefe, né? E Alcacir,
Tem muita diferença nessa questão aí de pigmentação das tintas. Como é que funciona isso? É verdade. Nós estamos há 23 anos no mercado aí e nós somos especializados na pintura imobiliária, né? Pinturas de pisos industriais também. Então nós trabalhamos com a Magda Souvenir, com a Sher Williams agora também, com a Futuri da casa. Só aquelas que não... Só as melhores, gente. Só as melhores. Você que vai pintar a sua casa, venha até a nossa empresa, faça um orçamento com a gente e venha tomar um café que com certeza o negócio vai sair. Gente, vai estar aqui na descrição aí, você pode ligar, tá? Ligar, o Instagram, rede social, tá? E pede para falar lá com o Alcacir, né? Eu tenho certeza que o atendimento lá é VIP, eu sei porque eu sou cliente da West Tintas. Tem um atendimento assim, ó, excepcional, Gêrio, excepcional. Eu pintei a minha casa, eu tive alguns problemas de infiltração. O Alcacir mandou uma pessoa especialista lá, dizendo, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu tenho esse e esse produto, você passando vai resolver. Então, é de extrema qualidade, não é à toa, gente, que está há 23 anos no mercado. O Alcacir, nós aqui do podcast da ISOCED, nós queremos te agradecer. Eu tive o privilégio também de lecionar junto com o Alcacir. Ele aqui comentou que falta pouca coisa para terminar, né? A graduação de teologia. Então, o Alcacir, o Geri também, né? E para nós é um motivo de muita alegria. Alcacir, aí fica o seu critério aqui de dar as suas considerações aqui no podcast. André, eu quem agradeço, primeiramente a Deus, né? E depois eu agradeço muito ao pastor Geraldo também, porque ele foi muito importante nessa minha caminhada, nessa jornada aí. Porque ele muitas vezes quando nós temos algumas dificuldades, é muito importante você estar na cobertura de alguém. Verdade. Então você que é membro, congrega, se aproxima do seu pastor, tenha um relacionamento com ele, uma intimidade com ele, para que quando as dificuldades muitas vezes se levantam, para você ter alguém do seu lado, para que você verdadeiramente possa confiar. Como eu estava falando para vocês antes, eu sou líder dos homens da Igreja HB, onde que nós relacionamos assim muito as experiências que nós temos como pais, entende? As nossas dificuldades nós temos no dia a dia. Então, muitas vezes, quando nós faltamos, e entra uma palavra muito pequena, mas com um significado gigante, que é uma palavra chamada fé. Firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Se espera em quem? Se nós não sabemos quem verdadeiramente nós servimos, nós vamos esperar o quê? E Verdade. De quem? Então isso nós precisamos estar próximo de alguém que possa realmente edificar nossas vidas. Então, a pastora André, eu também agradeço pelo convite aqui de nós podermos compartilhar das experiências que nós tivemos com Cristo Jesus, porque Ele é o caminho. Não tem outro caminho nós não servirmos Ele. E a partir do momento que nós entregarmos nossa vida verdadeiramente para Ele, vocês vão ver como que nós somos felizes de verdade. É verdade, é verdade. E nós que agradecemos, né, Geri? Isso aí, obrigado, Alcacir, por atender o nosso convite e compartilhar da sua história aí conosco. E que história, gente, que história extraordinária que o Alcacir aqui passou pra gente, de fé, de exemplo, de empreendedorismo. Então, que Deus te abençoe. Não esqueça, dá uma moral aí para nós, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe e até o próximo.